Patrícia, obrigada por você estar aqui conversando com a gente. E você acabou de sair de uma apresentação também. Eu quero primeiro entender um pouquinho da Crawly, depois eu queria compreender um pouco da sua palestra. Me conta um pouquinho da sua empresa. A Crawly é uma startup de tecnologia de dados e a gente ajuda os clientes com soluções de agentes de inteligência artificial, basicamente com a tecnologia dos dados mesmo, né? Como obter os dados e aí agora nessa frente de inteligência artificial, como fazer esse processo mais autônomo. E que tipo de perfis de clientes que vocês atendem, né, com essas necessidades? Que empresas? A gente atuou historicamente em vários segmentos, indústria, empresas do varejo, então assim é bem diverso. Inclusive um dos nossos produtos do Flexi, ele é usado por escritórios, por empresas de logística financeiras, então a gente atende bastante gente aí com o nosso portfólio bem variado de soluções de tecnologia. Me conta um pouquinho, como é que foi sua palestra? O que você trouxe? Qual que foi o tema que você apresentou hoje? Legal, eu pensei muito sobre os participantes desse evento serem muito tecnológicos, né? Pessoas das áreas de dados, de tecnologia. E eu achei importante lembrar as pessoas que para implementações bem-sucedidas, né, nos projetos, seja internamente ou nos nossos clientes, é muito importante que a gente entenda o fator comportamento, né, no meio disso. Então, ela trouxe uma mensagem, né, que eu queria que as pessoas gravassem, que foi: não espere que a tecnologia mude comportamento, ou que a tecnologia sozinha mude comportamento. Mas também não espere a mudança de comportamento para implementar a tecnologia. Estejam conscientes de que a tecnologia mais interessante, super, né, legal, pode estar implementada, mas se as pessoas não estão usando, se não entrega resultado, simplesmente não vai ter valor. Então a gente precisa lembrar desse elemento cultural que a gente precisa trabalhar. É mais um objeto na estante da empresa, né? Uma tecnologia que não está sendo utilizada. E quais os principais insights dessa sua apresentação? Então eu trouxe muito essa questão de que os equipamentos, eles são só uma parte, né, desse processo, né? A gente falou muito disso. E a gente falou muito do papel da liderança, né, em conduzir esse processo, trazendo objetivos claros, trazendo essa construção de uma cultura data-driven, né, uma cultura orientada a dados. E a importância da gente ter a confiança nos dados, né, trazer esse conhecimento para a nossa equipe, né? Não adianta só os líderes também com conhecimento ou vice-versa. A gente precisa que todo mundo esteja na mesma página, entendendo o que a gente pode fazer juntos, né? Eu acho que essa é a mensagem que eu quis trabalhar ali, que os líderes de tecnologia, os líderes de negócio trabalhem juntos para a gente estabelecer essa confiança nesses dados. Né? E aí tem um dado muito interessante que eu coloquei para o pessoal, que apenas 20% dos líderes de negócio confiam nos dados que eles recebem. Se a gente não tiver confiança nos dados, como é que a gente vai usar esses dados? Exatamente. E esse é um ponto super importante, principalmente quando você fala de compartilhar com a equipe, porque não é só líder que toma decisão. No dia a dia, o time toma decisão o tempo todo, às vezes decisões menores, mas precisa ter uma lista de valores, princípios, uma metodologia para como que a gente vai tomar essa decisão, né? Exatamente. E principalmente se o líder não está comprado, né? Se o líder não está apostando na cultura data-driven, o time também não vai comprar. Se o nosso líder não toma decisão baseada em dados, por que eu vou tomar, né? Eu que trabalho ali. Então a gente precisa realmente da liderança dando exemplo, né? E aí construindo realmente, como a gente falou, essa cultura em conjunto. E aí quando a gente fala das empresas que são data-driven de fato, eu sei que tem um mercado que ainda é muito incipiente, né? A gente está começando. Você tem uma informação, assim? Você tem um dado a respeito disso? Quantas empresas de fato conseguem operar com tecnologia, com time alinhado, com tudo que precisa? Sim, eu trouxe uma pesquisa, um dado da pesquisa da Capgemini sobre quantas empresas são realmente, né, data masters, que são as empresas que possuem tanto tecnologia quanto comportamento. E apenas 17% das empresas nessa pesquisa possuem a tecnologia e o comportamento, ou seja, a cultura data-driven, né? Isso é muito pouco ainda. A gente precisa evoluir. E 17% provavelmente de um recorte que talvez tenha até um percentual maior aí, porque já são empresas que usam algum tipo de tecnologia, né? Exatamente, exatamente. Se a gente for traduzir isso para o nosso mundo real, talvez seja ainda menor. E falando em lideranças, né? Você falou de um ponto bem interessante que é o líder tá comprado no projeto, de conseguir transmitir também para sua equipe e de ele mesmo tomar decisões baseadas em dados. A gente vê muitos líderes agindo ainda
no instinto, no ego, eu sempre tomei decisão dessa forma e tal. Eu queria saber quais são as suas inspirações de liderança. Quem são os líderes que você admira e por quê? Pensando no mundo de dados, inclusive, acho que foi interessante a gente falou de alguns líderes ali na palestra, né, do Henry Ford, por exemplo, que lá em 1913 já estava tomando decisões baseadas em dados. Ele é um caso muito interessante. Mas no assunto, assim, que eu trouxe de maneira geral, eu admiro muito líderes que têm essa capacidade de mobilização, sabe, da equipe, de trazer todo mundo para o mesmo objetivo. E aí eu penso em grandes nomes da história, sei lá, Martin Luther King, Barack Obama, sabe, pessoas que realmente te hipnotizam e te trazem. E eu acho que a gente precisa ter um pouquinho disso. Para a gente conseguir implementar também a cultura data-driven na nossa empresa, porque não é fácil, né? Não, é um desafio bem grande. Então, acho que a gente precisa ter líderes que nos ajudem a comprar essa ideia, né? E que realmente tomem essas decisões baseadas em dados, porque, como você bem disse, não adianta nada, né, o líder ele só tomar decisão no gut feeling, que a gente sabe que às vezes a gente precisa tomar. Inclusive, eu acho muito interessante no caso da Amazon, um dos princípios formais, né, dos valores de cultura formais, é essa questão de tomar decisões de alta qualidade em alta velocidade. Só que nesse mesmo princípio, eles falam que você não precisa de todos os dados para tomar decisão, muitas vezes. Porque se a gente esperar todos os dados, a gente não toma uma decisão. Então precisa ver esse equilíbrio, né? A gente precisa entender como trabalhar isso, né? Precisa que o líder realmente entenda isso e use um pouco o seu gut feeling, mas assim, se apoie nos dados, né? E vai ser super importante para a tomada de decisão. Perfeito. Muito obrigada, Fati, por essa participação aqui no nosso canal. Bom evento para você. Obrigada. E foi um prazer te conhecer. Obrigada. Até a próxima. Até. Valeu. Obrigada. Valeu.